Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu reparei que muitas pessoas que me seguem aqui são artistas também, então decidi experimentar um tipo de conteúdo um pouco diferente aqui, para ver se vocês gostam. Vou falar sobre livros de arte que eu tô lendo. Esses dois livros que eu vou falar hoje, eles foram indicações que me fizeram na faculdade, lá no primeiro período, mas eu só tive tempo de ler por agora. O primeiro deles é Ponto Linha Sobre Plano, do Vassily Kandinsky. Esse mesmo, o único Kandinsky que a gente ouviu falar. A proposta dele é fazer uma certa ciência das artes aqui nesse livro, atribuindo significados que poderiam ser universais aos elementos da arte, criando assim uma forma da arte poder ser lida por qualquer pessoa instruída da mesma forma, criando meio que um código, como se fosse uma linguagem da arte. Ele é dividido em 3 partes, ponto, linha e plano. O primeiro capítulo, o do ponto, ele funciona relativamente bem como introdução, porém eu acho que ele falha em dar o tom do livro. Tem uma passagem ainda no primeiro capítulo que ele fala que um ponto próximo de uma linha poderia ser lido tanto como um ponto como um plano, dependendo da grossura da linha e do tamanho do ponto. Porém, no segundo capítulo, que é o capítulo da linha, ele começa a tratar de valores absolutos e não relativos aos outros elementos que estão próximos. Por exemplo, ele atribui que as linhas horizontais representariam o preto, as verticais representariam o branco, as diagonais perfeitas a 45 graus seriam vermelho, ou cinza, ou verde, e as variações diagonais de outras inclinações, que ele chama de linha reta livre, representariam o amarelo e o azul. Nesse ponto aqui, eu acho que ele acaba falando muito mais sobre o próprio processo dele do que sobre uma linguagem universal das artes. O terceiro capítulo, que é o capítulo de planos, é o melhor capítulo. Ele volta à abordagem mais próxima do primeiro capítulo, com valores relativos e interpretações mais flexíveis a depender de como ela está sendo abordada e quais são os outros elementos com os quais aquele elemento está se relacionando. Em resumo, eu achei que ele não foi um livro tão bom. Quem sou eu para criticar Kandinsky, mas eu acho que esse livro, principalmente por causa do segundo capítulo, ele serve muito mais para você estudar a obra de Kandinsky do que como um livro que você vai realmente utilizar na construção de significado para sua arte ou que possa ser utilizado para estudar obras em geral. Agora, se você tem a intenção de estudar Kandinsky especificamente, eu acho que esse livro é essencial para você ler. O segundo livro é Sintaxe da Linguagem Visual, do Donis Adondes. Aliás, da Donis Adondes. Quando eu li a primeira vez achei que fosse um nome masculino, mas não é. Esse livro aqui, ele é inclusive da mesma editora do primeiro, só que eu acho que eles trabalharam nesse livro aqui com muito mais carinho do que no outro. Ele tem a mesma proposta que o livro do Kandinsky, porém eu acho que ele é muito mais assertivo do que o do Kandinsky. Tem uma passagem aqui que resume bastante a diferença desses dois livros, que me fez optar muito mais pela lógica descritiva desse livro. O maior perigo que pode ameaçar o desenvolvimento de uma abordagem do alfabetismo visual é tentar envolvê-lo num excesso de definições. Eu acho que esse foi o maior pecado do livro do Ponto Linha Sobre Plano do Kandinsky, principalmente no segundo capítulo, como já disse, e esse livro aqui ele aborda muito bem como as coisas têm significados diferentes de acordo com os outros elementos que interagem com ele.
Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro, que todo mundo já ouviu, todo artista pelo menos já ouviu, mas que não tinha entrado tão bem na minha cabeça até então, é que você tem que se decidir por um caminho ou outro quando você vai criar uma arte. Por exemplo, você tem que decidir se você quer uma arte instável ou equilibrada. Se você quer uma arte que traga exatidão ou distorção. Porque se você não se decide por um caminho específico para você seguir, você acaba colocando elementos que eles tornam ambíguo o significado da arte. Um problema que eu tenho em relação a isso, inclusive, é de, às vezes, deixar valores muito próximos, não pesar tanto no branco, no preto, e acaba ficando algo no meio do caminho. E isso acho que atrapalha bastante. Eu sempre ouvi isso, mas não tinha entrado tão bem na minha cabeça antes de ler esse livro. Esse livro ele também define o que seriam os elementos básicos da comunicação visual, que seriam o ponto, a linha e a forma. A forma equivale ao plano descrito no livro anterior, mas também a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. E esse capítulo 3, Elementos Básicos da Comunicação Visual, só nesse capítulo aqui contém todas as ideias abordadas no livro anterior de forma mais sucinta, ainda vai além. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que ele é muito didático. Além da leitura dele ser muito, da escrita dele no caso, ser muito bem feita, no final de cada capítulo ele tem uma paginazinha com alguns exercícios para você treinar as habilidades que foram discutidas no capítulo. Eu acho que esse livro foi o melhor livro que eu já li nesse sentido de abordar os elementos básicos da linguagem visual. E se você que está assistindo aqui é artista também, eu super recomendo você procurar por esse livro aqui. É isso. Eu não sei muito bem como terminar esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.